Olá, amigos e colegas. Principalmente aí, eu tô querendo gravar um vídeo exclusivo aí pro pessoal do grupo do TF72AT, né? Grupo no WhatsApp e no Telegram dos proprietários de veículo, né? A gente se intitula que é um grupo no WhatsApp, grupo iSIM TF72AT, que são de proprietários de veículos que têm a preocupação ou já tiveram o problema ou já solucionaram o problema da transmissão TF72, aquela transmissão. A transmissão em si é excelente, mas que tem um vício, um problema crônico, um câncer, eles falam, né? Que é o trocador de calor, que vez ou outra fura e danifica e inunda de solução do arrefecimento, a água do radiador, vamos falar assim, mas uma forma mais simplificada, e invade a transmissão, gerando vários danos. Só de entrar água, pouca água que seja, já vai criar uma solubilidade, ele vai gerar um problema danado. Mas só lembrando, eu até hoje, agora mesmo, infelizmente durante aí a gravação, eu não consigo acessar. Eu sei que quem criou o grupo foi o Rafael e foi em janeiro de 2023. Então a gente está hoje no dia 24 de fevereiro de 2024, já tem mais de um ano o grupo. Eu fui convidado a entrar no grupo porque eu já trabalhava na época montando o tal dos kits para adaptação, né, a modernização, um upgrade, que a gente chama de kit 1.1. E aí eu vinha hoje aqui fazer uns esclarecimentos, um bate-papo, fazer uma colocação, porque recentemente a gente teve a participação primeiro do ADG, o conhecido lá Alexandre Generoso da Hightorque, que veio para o nosso lado para poder nos ajudar a mostrar a questão da qualidade do diferencial. Eu já vou em deslocamento hoje para a oficina. Não é meu dia, é meu plantão de sábado lá na oficina, mas depois eu vou explicar para vocês porque que eu estou indo para a oficina num sábado, que nem é o meu sábado de trabalho, mas para poder fazer alguma coisinha diferente. Mas só fazer o comentário e a história de como nasceu. Eu também não estou no grupo desde o primeiro instante no grupo, mas eu vim a ser incorporado nele e passar a reconhecer todo o trabalho gerado por essas pessoas. Se eu não me engano, são 4 administradores no grupo. Hoje eu fui convidado a ser um deles, já estou há algum tempo como administrador, por exatamente tentar fomentar informações relevantes para o grupo e para trazer benefícios para o grupo. Não, às vezes o pessoal confunde a questão minha comercial, do meu trabalho como engenheiro mecânico, como perito, como assistente técnico, como empresário que tem oficina mecânica, e às vezes distorce na hora que eu quero falar sobre a questão do kit. Porque na história do kit, houve uma evolução que nasceu até mesmo dentro do próprio grupo do TF72, que foi um desejo das pessoas que estavam no grupo. Gente, só uma atençãozinha a mais minha aqui na hora que eu saio aqui da garagem aqui do meu prédio. É uma reta muito longa, mas tem que ficar esperto com as motos aqui. Então, o grupo foi onde nasceu a história do kit 2.0. Eu fiz a primeira implementação no carro da minha própria esposa para poder fazer empiricamente o que a gente já tinha feito nos cálculos, já tinha estudado, tinha visto, porque na verdade ele é totalmente inspirado no próprio sistema do trocador de calor dos modelos que usam os mesmos veículos, às vezes até mesmo a motorização hoje, mas que usa o câmbio de 9 marchas. O câmbio de 9 marchas não é do mesmo fabricante? Não, o câmbio de 9 marchas é mais robusto, tem uma necessidade de uma troca térmica até mais efetiva, porque o carro normalmente é mais potente, isso não hoje nos T270, que é a mesma motorização, mas ele, como tem reduzido outras coisas mais, carrega um pacote maior de funcionalidades, inclusive o 4x4, tem a necessidade talvez de um sistema de troca de calor mais efetivo, mais robusto, maior. Mas o que é essa história de trocador de calor, que o pessoal às vezes não entende, não sabe o que é, por que é a necessidade por isso tudo? E aí entra a história que a gente vê outros comentários e às vezes a gente vê que as pessoas não transmitem de uma forma muito clara. Eu mesmo tenho diversas vezes
dificuldade de levar a informação com tanta complexidade, tanta coisa que porque na internet, nas mídias sociais, às vezes o tempo é muito precioso, então você não tem às vezes essa liberdade de conversar com as pessoas e explicar e pontuar as coisas sem que seja uma coisa maçante, chata. Às vezes aqui o tempo que eu estou aqui falando isso já você perde lá a capacidade de ter essa interação com as pessoas e contarem para elas, né? Passar a experiência do que é necessário. Agora, recentemente, houve alguns comentários de um outro colega, que eu adoro ele, que é muito bons conteúdos, principalmente porque ele é uma oficina exclusiva Jeep. Eu ainda não cheguei nesse patamar, a minha oficina ainda tem muito Jeep e Fiat e tudo, mas até porque quem é daqui da região de Belo Horizonte não se livra dessa aqui, porque a gente tem até uma grande proximidade com a indústria, né, com a fábrica da Fiat em Betim. Então até eu estou num bairro extremo, a minha oficina, um bairro bem na borda, vamos falar assim, quase de Belo Horizonte, já entrando em Contagem, e de Contagem para Betim, e ainda até meio que caminho, tem uma proximidade. E as pessoas aqui em Belo Horizonte, muitos deles são pessoas que trabalham na Stellantis, em várias empresas do grupo, em vários setores, e hoje muito mais. Eu estava até aqui, agora mesmo, eu devo passar aqui do lado do prédio, onde era o prédio mesmo da diretoria da Stellantis. Vou passar agora mesmo aqui do lado. Agora eles já mudaram aqui para cima, que eu também já passei, que é para lá no edifício Concórdia. Antes era no que eu estou acabando de ver aqui na minha frente, onde era a sede deles. E só por ter toda essa integração, os próprios funcionários do grupo têm a facilidade de comprar, às vezes, veículos com desconto e tudo mais. A Belo Horizonte é lotado de Fiat e Jeep. Os veículos são bons? Eu estou dentro de um, eu gosto, eu tenho. Tenho uma versão diesel, sei das limitações, sei dos problemas que tem, sei de tudo. E aí, às vezes, o pessoal confunde muito a minha atuação nessa parte e sempre a pergunta que todo mundo quer fazer, mas e aí, André? Se você vê tantos problemas no Jeep, por que você tem um veículo Jeep? Talvez é exatamente por eu gostar e trabalhar que eu enxergo e tenho essa frequência de estar em contato com veículos apresentando problemas. Mas se fosse um veículo problemático, eu não teria ele hoje, entendeu? Simples assim. Os problemas são sanáveis, tem como contornar, tem como tentar reduzir, e é isso até que inclusive é o tal do kit 2.0. Aí depois a gente vai entrar nesse assunto, eu vou explicar um pouco para vocês. Mas voltando à história, muito importante para vocês entenderem, quando o Rafael, lá em janeiro de 2023, criou o grupo, era porque haviam proprietários desses veículos que estavam tendo problema de uma forma muito prematura com um componente no veículo. Um componente que nem sequer está no plano de manutenção, de substituição, nada além disso. É um componente que deveria durar junto com o motor, como todo o conjunto do motor, e jamais deveria furar. Qualquer peça num carro é susceptível a apresentar um problema? Sim, até o bloco do motor pode vir a quebrar por um defeito de fabricação, mas isso não exclui a responsabilidade do fabricante. Deu para entender? Eles têm que dar garantia. O carro tem 5 anos, tem 10 anos. Mas não fez a revisão. Mas a revisão tem relação com a durabilidade de uma trinca de um bloco do motor por uma deficiência de fabricação, que seja por falha de material, incrustação. Quando a gente fala de peças de alumínio como radiadores, a gente até aceita que às vezes elas venham a falhar, mas não que seja um problema e não que deixe de ser uma responsabilidade do fabricante. Mas às vezes eles se utilizam de artimanhas, de palavras bonitas, da própria ignorância do consumidor, para colocar de uma forma ou de outra que aquilo seria uma responsabilidade do consumidor. E esse foi o grande diferencial que aconteceu nessa história aí
do trocador de calor. Aproveitar que o meu carro tem o tal do ACC, né, o assistente de condução aqui, ativar ele aqui para poder acompanhar de uma forma mais segura o trânsito aqui na BR-356. Então a gente teve a grata oportunidade então de ter um grupo e essas pessoas lá no início terem tido a capacidade de condensar uma quantidade boa de informações. Vou ter que me fechando, acho que nem sei se o ACC iria perceber. E eles condensaram informações como... tem 2 documentos, depois se vocês quiserem eu compartilho com vocês, quem me pediu, às vezes até coloco na descrição do vídeo, aí embaixo já os links para esses documentos. Um é o tal do relatório de divergência dos fluidos de arrefecimento. Lembrando que começou lá em 2015 e era 2015, 2016, o fluido recomendado pelo fabricante no manual, a gente não sabe se era o produto que era abastecido na fábrica, era o tal do Paraflu. Se fosse inglês, seria a favor da gripe. O Paraflu é um produto renomado, adoro, acho ótimo hoje. Eu sei que a culpa não era do Paraflu, mas a proporção que o fabricante recomendava era 30%. Também fica difícil eu opinar, não sei se tem estudos nesse nível para falar o quanto isso estava contribuindo ou não com a questão de uma corrosão. Mas então tem vários elementos lá no sistema que a água, o líquido, a solução com o Paraflu passava, e dentre eles o que apresentava um problema precoce era o tal do trocador de calor. Pode ser trinca, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser eletrólise, uma corrosão, uma falha de fabricação. Há uma gama de hipóteses e algumas delas são muito, como é que eu posso colocar, prováveis, tá? E com certeza há uma sobreposição de fatores que geram um problema. Mas dentre eles tem um que sempre é colocado como um ponto muito importante, que é o que a gente chama de fragilidade, ou seja, uma falha de dimensão, de projeto, de estudo, de imaginar que esse produto poderia estar suscetível a um ataque de corrosão na superfície, que isso ao longo dos anos poderia vir a acontecer, é uma questão, sim, já que a gente não tem nem como não discutir. É um erro de projeto. Se eu preciso fazer uma peça com uma determinada dimensão, uma capacidade de troca térmica que atenda o meu projeto e que para isso, para ser pequeno, compacto e tudo, ele tem que ter paredes muito finas, até para propiciar essa rápida troca térmica, eu consegui às vezes atender a questão do projeto, da questão da capacidade térmica, que também não é lá muito boa não, tá, gente? E talvez eu barateei meu custo, porque eu não preciso fazer um elemento bem maior, bem mais complexo, mais robusto. E aí o problema vem acontecendo todas as vezes. Galera, eu estou aqui no anel rodoviário, exatamente ao limite de velocidade do anel, que é 70. Vocês vão ver caminhão passando para mim aqui pela direita, não respeitando o limite de velocidade. Acabei de passar pelaquela área da área de escape do anel rodoviário e ele vai frear só em cima do radar. É incrível aqui, é fantástico, por isso que tem acidentes aqui no anel. Mas eu vou retomar a história aí do líquido e tudo. Então tem um primeiro documento que mostra que o primeiro produto que foi empregado foi o Paraflu. Depois eles mudaram para um tal Petronas Coolant Up. O Petronas tem hoje uma proximidade muito grande com o grupo Stellantis, porque é também o fabricante do óleo, né, que antigamente era da tutela, o Selenia, que depois veio a ser então, incorporado pela Petronas, inclusive a marca Selenia, e que é a tal da empresa lá dos tigres asiáticos, lá não lembro certo qual que é o país, mas a capital é Kuala Lumpur. Fantástico a indústria, a empresa, a qualidade, tudo. Mas, junto como o problema era crônico,
a gente já viu uma outra contramedida do fabricante, não só trocando o líquido de arrefecimento, o fabricante, quanto mudando a concentração e passando a incorporar a informação que era para ser trocado o líquido de arrefecimento a cada 2 anos. Uma situação muito atípica, porque líquido de arrefecimento, quando muito, se trocava a cada 4 anos. E quando você agrava e coloca um problema, uma situação tão frequente assim, gera dúvidas se isso é realmente necessário e talvez até ponerar o consumidor e botar ele numa situação, numa sinuca de bico, que é o seguinte: eu vou te obrigar a ir numa concessionária a fazer a troca do líquido a cada 2 anos, eu vou ganhar com isso, e se você não fizer, aí eu vou te acusar do que o problema tenha sido, é culpa sua. Aí, pasmem, eu tenho tanto o Compass Diesel quanto o Renegade Flex. O Renegade Flex fez a segunda revisão, onde eles deveriam ter trocado o líquido de arrefecimento. Eles não trocaram, eu identifiquei, documentei, registrei a concessionária, e aí a concessionária foi fazer, a princípio sem cobrar mão de obra, mas cobrou o produto, que em outras oficinas seria o preço da mão de obra com o produto. Mas, vamos lá, fizeram só sob pressão de eu ter registrado que eles não tinham feito. Mas quando eu questionei eles por que eles não tinham trocado, se era imperioso no manual, estava mandando fazer, primeiro eles falaram que o manual é muito confuso. Se o manual é confuso para ele, imagina para os consumidores. E a outra justificativa dele é que eles tinham analisado, tinham olhado, verificado, e o produto estava muito limpo, estava com aspecto muito bom, tá? Eu não sei qual dos testes o fabricante vai validar para o líquido de arrefecimento. A questão visual é importantíssima, em todo tipo de análise mecânica. Às vezes a visão humana, a visão é o fator determinante de identificação de falhas. Então, eu posso simplesmente olhar? Pode. Está com aspecto ótimo, não tem cara de envelhecimento, não tem uma sujidade nele, então está me mostrando que o produto está bom, tá? Mas por que então o fabricante não colocou? Verifique o nível, se o aspecto estiver bom, não substitua, mas substitua se tiver uma coloração opaca. Aí que começa a entrar o chato do André, porque ele vai condensar as informações. E aí, agora, recentemente, teve uns vídeos muito interessantes do Fabiano, lá da Motortec, e que eu abordei com ele. Tive a oportunidade, através do intermédio do Alexandre Generoso, da Hightorque, né, o ADG, conhecido como ADG, de botar esse documento na mão dele. Então eu tenho que, na verdade, agradecer o Rafael, que é quem fomentou toda essa situação. E não só isso, o pessoal do grupo junto lá, porque eles moveram ações individuais contra o fabricante, e às vezes porque estavam sendo negado o direito à garantia de carros, às vezes no primeiro ou segundo ano, com a argumentação de que o consumidor teria colocado água de torneira, mesmo sendo que no manual, numa das informações, era para diluir o produto com água potável. Água potável é água de torneira, ok? Não se pode colocar água dura. Aí entra-se a história tenebrosa, que todo mundo fala que não existiu, mas que tinha a publicação da empresa que tinha fornecido em 2022, instalou entre agosto e setembro de 2022, um sistema moderníssimo de dessalinização para poços artesianos profundos e desmineralização para a linha de montagem da planta Fabril lá em Goiânia. Tá. O interessante é que logo depois que a gente pegou esses documentos e colocamos ele nas mãos de alguns jornalistas e até encaminhamos para o Ministério Público, a interpelação feita com esses jornalistas era: por favor, investigue, vão a fundo. Olha aí, cheira mal essa situação, porque se ela está fazendo isso hoje, o que ela tinha antes? Ficou a dúvida, né?
Mas o que estava acontecendo nesse meio tempo aí, que acontece exatamente a questão que a gente fala de prática empírica? Eu estava com um carro, então, fazendo à época a segunda revisão, que eles tinham deixado de trocar o produto, mas quando foi fazer o serviço, eu fui acompanhar e vi eles colocando um produto importado, concentrado, para ser diluído com água potável na concessionária, de fabricação americana, em galão, com o símbolo da Mopar, escrito para full como se fosse de cheio. E o interessante é que fala, né, na embalagem do produto que ele tem uma vida útil de 10 anos ou 240 mil quilômetros. Ele tinha uma coloração diferente do produto hoje empregado pela Mopar, que na verdade é fabricado pela Tirreno. E nesse meio tempo, depois, se alguém quiser entender, a Tirreno, a indústria famosa, antiga, foi comprada pela mega potência do grupo Cosan Move, que é a mesma que detém as marcas aqui de lubrificantes e aditivos, esses outros produtos, da Shell e da Mobil aqui no Brasil. É excelente, não tem dúvida que é. Agora, qualquer um pode cometer um erro. Se cometer o erro, a gente tem que botar um ônus em cima do consumidor ou deveria assumir? E aí é a hora que o André é o chato e que fica cobrando. Eu acho que ninguém tem que se preocupar de ter sido você que deu causa. Não foi o frentista do posto de gasolina, igual eles falam, que abriu o capô e colocou um líquido lá, uma água, fez uma mistura indevida. Se fosse dessa forma, lá no vaso de expansão, deveria ter uma advertência clara, se isso é segundo o Código de Defesa do Consumidor, informando qual é a classificação daquele produto. É um produto que deveria ter sido escrito, somente faça abastecimento com produto OAT de classificação à base de monoetileno glicol que atenda tal norma. Se não foi feito de forma enfática, e é isso que o André sabe, que ele faz questão de divulgar. Tem um mané desses motociclistas que a 2 km antes, eu dando seta, ele veio para cima, que estava na faixa da terceira faixa, e só porque eu estava mudando de faixa um pouquinho, ele quis buzinar. Gente, eu adoro. Eu tenho curso de formação de centro de pilotagem, instrutor de pilotagem pela Honda. Poucas pessoas sabem disso. Trabalhei muitos anos com concessionária de motos. Fantástico também, tá? Um mercado legal, bacana, qualidade de produto, diferenciado, muito diferenciado. Daqui a pouco eu chego já na oficina, vou ver se eu concluo o raciocínio que eu queria falar. Então, não importa, a minha abordagem não é que o produto é ruim, mas sim a questão de analisar o pós-venda dessas empresas, e muitas das vezes eu estou criticando porque, sem críticas, quem não sabe respeitar uma crítica construtiva, uma crítica correta, honesta, embasada, talvez seja alguém que queira, de alguma forma, se valer da sua superioridade intelectual para gerar um dano ao consumidor. Então, isso aí eu vou colocar para todos os que vêm me criticando a minha atitude de denunciar os problemas dos veículos, tá? E especialmente tem gente aí que sabe muito claramente o que está fazendo, que se a empresa que ele trabalha, uma empresa global, tiver culhão de me enfrentar na questão técnica, olha que eu sou um mero engenheiro mecânico da cidade aqui interiorana, vamos falar assim, do Brasil, mas que graças a Deus tive uma formação técnico-científica, vamos falar assim. Meu curso de engenharia não pode não ter sido melhor, fui daqueles alunos que trancos e barrancos enfrentou, ainda trabalhando, fui fazer faculdade na UFMG, engenharia mecânica, junto com o mesmo período, por imaturidade, lá com meus 18 anos, quando eu comecei, ainda no Cefet, no Centro Federal de Educação Tecnológica,
fazia engenharia industrial mecânica, nem sabia qual era a diferença de uma para outra, mas estava enfrentando essa situação como um jovem imaturo e inexperiente, onde os pais não atuavam na área e não atuam, né? Meu pai é biólogo, foi professor da Universidade Federal, professor de vários outros colégios, e eu, durante todo o tempo que eu estudei muitos dos colégios, meu pai também era professor naqueles colégios que eu estudava. Então eu tive a oportunidade de estudar no, hoje conhecido como Marista Dom Silvério, estudei no Colégio Santo Agostinho, estudei. A melhor coisa que eu tive foi a formação bem diferenciada do colégio que era o Pitágoras. Agradeço muito a minha formação profissional, meus grandes professores que eu tive na época lá do Colégio Pitágoras e o tal do terceiro ano integrado, que para mim foi um divisor de águas na questão dos laboratórios, dos cursos monográficos e tudo mais que à época existia. Sem não tem nem palavras para poder falar, e deu principalmente de alguns professores que eu tenho muito carinho, que quando eu fui formar mesmo, eu transferi meu curso para o Cefet, tive de repetir várias disciplinas por incompatibilidade vamos falar, plano de estudo e carga da formação. Então vamos brincar que eu tive, às vezes, muitas vezes, que fazer a mesma disciplina que eu já tinha sido aprovado, inclusive com o mesmo professor que eu tinha sido aprovado na outra faculdade que ele dava aula, por causa de incompatibilidade do projeto pedagógico daquela disciplina. Então eu demorei anos para poder formar, mas muitos mesmo. E nisso eu já estava trabalhando no mercado e vendo as coisas acontecer e vendo muitas das vezes o fabricante se valendo de informações para poder não fazer o certo. É isso. Eu procuro fazer o certo, usar a minha capacidade, às vezes, cognitiva para juntar as informações, e hoje eu quero convidar você, profissional que está ao meu lado, que concorda com essa atitude minha, a se juntar comigo, porque não é simplesmente a gente ver, porque para quem tem uma oficina mecânica, você quer ver o circo pegar fogo na questão de carros terem problemas. Aí é a hora que às vezes eu debocho ou mostro algumas marcas. No passado, muita gente achava lindo e maravilhoso por Land Rover, porque não sabia o que é realmente ter uma Land Rover. E aí, na hora que cai no mercado, as pessoas, como já tiveram experiências ruins em outras marcas, às vezes procuram novidades, ok? E nessa de procurar novidade, se dá mal. Tem várias marcas francesas que eu tenho clientes de carros franceses e não tem problema nenhum, e a frequência de problemas é baixa. Mas a grande maioria dos carros tem muitos problemas, muitos, muitos, muito acima da média. Então, a pessoa que tem a oportunidade de já ter passado por essas marcas, ter a vivência igual nós, reparando, não é questão de complexidade, de incapacidade, de falta de estudo, é muito o contrário. É por ter muito estudo, muita capacidade intelectual, cognitiva, que você junta A com B e sabe o que é bom e o que é ruim. Eu jamais compraria um carro da Peugeot ou da Citroën. Mas por que, André? Tem um carro, tem uns carros lá bacana, lindo, tem uns que parecem uma nave espacial, e eles tentam te pegar exatamente nesse ponto. Eu te dou algo tecnologicamente avançado, lindo, maravilhoso, muito acima do padrão médio do mercado. Teve um dia que, mesmo eu contrariando um colega que já tinha trabalhado na Ford e falava que tinha algumas reticências com a Ford, estava trabalhando na Volkswagen e apontava alguns desses pontos, falava para mim que não estava entendendo como é que eu estava pensando em comprar um veículo, um Fusion híbrido 0 km da Ford, e minha esposa tinha acabado de comprar uma EcoSport com uma transmissão Power Shift. O tempo foi necessário para eu, mais uma vez, cair a ficha e entender o que ele estava falando. O Power Shift tem também um câncer crônico, um problema insanável, insolúvel, diferente da transmissão TF72, que você consegue contornar esse problema,
Não com a solução original, se você troca o trocador de calor, é trocar 6 com meia dúzia, ok? Ele já continua sendo frágil e tem vários casos de reincidência do problema. E o problema da água salgada, da água de baixa qualidade colocada no abastecimento do carro, isso gerou danos a todos os circuitos. Na verdade, até mesmo as ligas metálicas escolhidas no projeto para compor cada um dos elementos, para quem é da área de engenharia, vai saber da eletronegatividade, que a eletronegatividade é um fator que tem intrínseco entre a combinação de um elemento metálico com outro, onde um gera uma condição de roubar elétrons um dos outros, então um vai oxidar e o outro vai depositar em cima do outro. E aí a história, por que no motor e torque, que tem o bloco de ferro fundido, que está na Toro e no Renegade, o carro tem maior tendência a ter o problema da perfuração do trocador de calor. Não é por carga elétrica, não tem questão de bateria, não tem questão relacionada com bobina, com alternador, nada disso. Simplesmente porque nessa composição, nessa mistura de materiais, nesse sistema, tem mais elementos que têm uma eletronegatividade maior e outras menor. E quanto mais o mesmo tipo, uma mesma liga, você fizer um bloco de motor, o conjunto, todo o sistema, menos desgaste você vai ter por corrosão. Então, a Toro e o Renegade, a frequência do problema é maior. Deixa de ter no Compass? Não, mas você já vê que é menor. E aí entra a história do Argo e do Cronos. O Argo, fabricado em Betim, também tem o problema, mas bem menor e com maior quilometragem. O Cronos, que é fabricado na Argentina, idem. Qual a diferença do Cronos e do Argo para a Toro, para o Renegade, para o Compass e para o Commander? É que todos eles os outros não foram fabricados na planta lá de Goiânia, Pernambuco. Tá? Se não tem relação isso, tá, gente, vocês vão ter que arrumar alguma outra lógica melhor para falar. Não é, tipo assim, destruindo essa argumentação, que você constrói outra argumentação válida e que vai justificar o que empiricamente se observa, ou seja, na prática, no dia a dia, os carros dando problema. Tenho casos de carros que chegam para mim com o líquido de arrefecimento completamente contaminado, sujo, alta quilometragem e que o trocador de calor ainda não rompeu. Tenho, gente. Eu não minto, eu falo a verdade. Agora, eu queria que não só eu falasse a verdade, como a indústria e os outros colegas. Porque, na verdade, quando a gente está tentando juntar a informação minha, do Alexandre, do Fabiano, e até vou tentar conversar também com o Sidney lá também, que é um monta-mecânico, até agora inaugurou, e parabéns, Sidney, pela nova oficina lá, pela Hunter. Agora estou tentando lembrar o nome da outra oficina, sua primeira lá, que tem alguma coisa com Lube, mas fantástica, adoro os seus conteúdos, parabéns. Mais uma vez, que ser empreendedor aqui no Brasil é algo desafiador, mas todos nós estamos surfando na onda de uma quantidade de problemas, e porque é o veículo que foi, os veículos que foram líderes de venda por muito tempo no segmento e hoje estão apresentando uma quantidade anormal de problemas, e muitos deles não são problemas dos fabricantes, de responsabilidade do fabricante da peça, mas de quem juntou todos os componentes e fez um carro. E aí, na hora que dá o problema, em vez de assumir o problema, tenta ainda colocar a culpa no consumidor. Então, para os meus colegas aí do grupo do TF72, meu maior agradecimento, meu eterno agradecimento por vocês terem me convidado para participar. É fantástico os bate-papos. É chato no WhatsApp você ter que ser repetitivo, e às vezes algo que você já contou, explicou para uma pessoa no passado, você tem que de novo fazer a mesma colocação, mas a gente tem a paciência de sempre estar tentando ajudar, contribuir com o grupo.
Tem algumas pessoas que se destacam nesse grupo para mim, que sempre me ajudaram muito, e eu fico sempre pesaroso de tomar, às vezes, algumas colocações para não transparecer que eu não sou extremamente flexível para aceitar as opiniões de outras pessoas e tudo mais. E aí foi a hora que eu tive de me render, entender um recado que o Fabiano me passou essa semana. Ele não é contra o kit 2.0, ele é contra o kit. Mas aí eu perguntei, como assim? Me explica, Fabiano. Não, André, seu kit é perfeito, seu kit é melhor do que o kit do que as peças, os elementos que você usa para fazer o kit 2.0 é melhor do que o kit do fabricante. O problema é que todo mundo enxerga o seu problema, mas investe naquele kit lá que vem do AliExpress ou do Mercado Livre com o kit 1.0, sem qualidade nenhuma, sem conector bom, sem mangueira boa, sem abraçadeira, sem mangueira prensada, sem toda a complexidade que você introduziu no seu kit, o diferencial que você introduziu no seu kit, e estão achando que eles vão se livrar do problema. Primeiro, que eles podem estar plantando com o kit 1.0 um futuro problema, e outra, que se deixar de fazer manutenção no sistema de arrefecimento, e não é seguindo o plano de manutenção que está escrito no manual do fabricante, que você vai ter a garantia de se livrar do problema. Mesmo porque depois que passa de um tempo, o fabricante não assume a sua responsabilidade em cima do problema e fala que você é que deixou de fazer manutenção. Pô, gente, hoje um sistema que o fabricante está escrevendo, coloca no manual dele que o produto é para durar 240 mil quilômetros ou 10 anos, e na questão, na embalagem do produto, quando você pega o produto da Tirreno, está falando a metade desse tempo, ou seja, se não me engano, o Tirreno colocou 120 mil quilômetros ou 5 anos na embalagem, já tem um grande desencontro de informação. Mas tá, se durar 120 mil quilômetros ou 5 anos, e a pessoa fizer a manutenção e não chegar a durar os 240 mil quilômetros, o fabricante vai assumir que ele é o responsável pelo problema, porque o problema não vai ser o líquido de arrefecimento, vai ser a fragilidade do componente. Como se livrar desse risco? Tem outros benefícios, eu não vou nem entrar tanto aí nos outros benefícios do kit, porque gera mais polêmica, a gente tem gráficos, a mesma coisa, os estudos, os especialistas, e é isso que nós vamos tentar fazer para vocês, que não vai ser o André, não vai ser o Fabiano, não vai ser o ADG, não vai ser o Sidney, que vai falar para vocês sobre transmissão. Nós ainda vamos convidar para a gente pegar informações de alguns profissionais, e um deles eu vou lembrar o nome aí agora, que é o pessoal da Tover, que são realmente pessoas especialistas em transmissão e que na hora que a gente adentrar na questão, se a temperatura, igual no meu carro aqui no momento, temperatura da transmissão, 20 casa, estou parado esse tempão aqui, só chegou a 68 graus, deve ter aí quase mais de meia hora que eu fiz aí. Transmissão do diesel é uma transmissão da ZF, quando muito ela, no dia a dia, você andando muito tempo, ela dá 74 graus. A mesma situação, andando muito, na Aisin, né, na TF72 AT, ela chega lá no 106 até 110 graus. E aí, gente, isso é bom? Isso é ruim? Qual benefício me traz eu botar o kit 2.0? E aí, não vai ser eu, exatamente por ser um dos fomentadores, um dos incentivadores desse kit, que vou falar para vocês, faça isso e se livre do problema. Eu vou convidar outras pessoas e aí vamos chegando, encerrando esse vídeo aí, sempre pedindo para vocês deixarem seus comentários, dar o seu like, um agradecimento muito grande ao pessoal da Bosch, que às vezes propicia informações diferenciadas para a rede. E hoje eu estou vindo aqui para a oficina para resolver um probleminha do tal do SGA, que eu até peguei o meu passaporte aqui, porque parece que para a gente mexer agora com os carros da Fiat e da Jeep, para desbloqueio vai ter que ter uma validação em 2 etapas e eu vou precisar fazer uso do passaporte para renovar a minha licença do SGA a nível internacional,
visto que de uma hora para outra o sistema está lá ativo e não libera, e um colega deu toque hoje. Fica mais essa dica aí também para você que é reparador e que usa o sistema hoje, o EasyTronic Evolution, que é um sistema fantástico. Um grande abraço, até logo.